Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs de caminhada no Evangelho de Jesus. É com muita alegria que estamos aqui retornando a esse trabalho fraterno, trazendo um pouco das mensagens de Jesus. Mas antes de tudo, convido a cada um de vocês a estarmos juntos numa prece, da qual eu sou o mero porta-voz. Portanto, fechemos nossos olhos, respiremos profundamente e elevemos nosso pensamento ao Pai, nesse momento no qual Ele nos observa e nos abençoa. Obrigado, Pai amado, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, amigos da espiritualidade, por mais essa oportunidade que nos concede. Estamos aqui reunidos em Teu nome, sobre o Teu amor, sobre a Tua bênção, buscando trazermos uma palavra de alento, de paz, de equilíbrio e de amor a cada um desses irmãos que permitem que entremos em sua residência, que estejamos conectados com eles, que as energias possam vibrar no nosso coração e mente, receptivos às palavras que serão trazidas. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por iniciado o nosso encontro no dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Então, meus amigos, mais uma vez estamos aqui, eu, feliz por essa oportunidade. Estive afastado uns 2 meses, diante de uma cirurgia no meu quadril que eu tive que fazer, nada demais, ou seja, nada tão que me deixasse com sequelas, mas eu estou, graças a Deus, bem. E aí, ansioso estava para retornar a poder fazer como os irmãos, como os palestrantes da casa, da qual eu faço parte, trazer a cada um essa semente de amor, essa oportunidade de ouvir uma mensagem, uma passagem do Evangelho de Jesus. As máximas que nós vamos trazer, assim como as parábolas, são passagens importantes das quais se destacam e que fazem com que tenhamos uma reflexão. Elas são atemporais, nos ajudam e muito a refletirmos o nosso momento, o que estamos fazendo, como estamos fazendo, ajudando-nos a apacentar o nosso coração, a nossa mente. Por isso a importância desse trabalho singelo, mas com muito amor, que a FEIC nos proporciona, que nos dá essa condição de sermos essas pequenas sementes de amor e luz. Dito isso, meus irmãos, hoje o tema é um tema muito interessante, uma passagem também do Evangelho de Jesus, que traz o título muito conhecido, Restituir a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 21, em Lucas, capítulo 20, versículo 25, e Marcos, capítulo 12, versículo 17. Mas também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, assim como o item 5 do mesmo capítulo, que traz, dai a César o que é de César. É uma passagem marcante e que, mais uma vez, Jesus não cai na cilada dos opositores dele. Jesus estava em Jerusalém, onde diversas vezes tentaram, sem sucesso, colocar Jesus em armadilhas. E aí, essa passagem se dá naquela ocasião onde foram enviados alguns fariseus e herodianos para encontrar em Jesus alguma falha e assim destruir a sua credibilidade. Uma delas é essa passagem de Marcos, onde suscitaram a questão da legitimidade ou não no tributo a Tibério César, o imperador. Se não vejamos, dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram, então, seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhes: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens
não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Olha a questão que eles trazem para Jesus. E Jesus, porém, lhes conhecia a malícia e respondeu, hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que são em pagamento do tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus, de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando observamos bem essa passagem, essa mensagem de Jesus, nos traz o quê? O que nós podemos retirar dali? Jesus se apoia, num tributo imperial, ou seja, eles queriam saber se ele estaria concordando em pagar o tributo e se assim concordasse, ele estaria se expondo ao ódio dos seus compatriotas, que viviam sob a extorsão romana e em grande sofrimento pelas violências e imposições cometidas. Se não apoiasse, ou seja, se dissesse para não pagar, seria denunciado aos romanos como revolucionário e agitador do povo judeu, algo que era tido como subversivo e assim severamente punido pelos romanos. Então, Jesus, com as palavras, dai a César o que é de César, demonstra sabedoria, equilíbrio, decisão, demonstra que devemos saber separar as coisas de Deus e da matéria. Outros, sabemos distinguir as coisas de Deus. Destacou ainda a importância de sabermos que fazemos parte de dois mundos, o mundo terrestre e o mundo espiritual, com todas as obrigações a eles inerentes. Dentre elas, o dever em pagarmos os impostos criados pelos governantes, independentemente de acharmos que são corretos ou não. Se são bem usados ou não, o nosso dever é pagar. Com isso, a responsabilidade do bom ou mau uso não é nosso, é daquele gestor ou gestores que administravam ou que administram os tempos atuais, pois os impostos são tão atuais. Muitas pessoas não aceitam pagar imposto ou tributos. Mas lembremos o que Jesus nos ensinou em função da má gestão, da má administração, a cada um segundo as suas obras. Quanto ao mundo espiritual, são outros os valores e devemos entender todas as implicações e deveres que isto acarreta. Entender que existe um poder aqui no mundo material e que é temporário. E um poder no mundo espiritual que é sublime, divino e que não tem fim. Jesus nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, teremos obrigações para com ele, seja conosco, com o nosso próximo, com o social, com o material, com o profissional e ainda para com a família, a sociedade, as autoridades e outros. Afinal, os tributos servem para quê? Tecnicamente, se fala, ou que é a direção dele, o direcionamento original, servem para pagar serviços públicos, como educação, saúde e segurança. Assim, de um lado, o imposto a ser pago em moeda deste mundo e do outro, o crédito moral que nos levará à evolução. Em uma, tem a imagem e a descrição do imperador romano, que representa injustiça, opressão, medo, desigualdades, orgulho e egoísmo. Em outra, do outro lado, tem a face de Jesus, o símbolo do amor, da disciplina, bondade, servidão, paz, justiça, benevolência, caridade, fraternidade e do bem. E qual é a mais importante? Bem, lembremos as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 33.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, saibamos que o reino de Deus e a sua justiça têm prioridade sempre. Devemos cumprir com os mandamentos. Se Jesus, na sua observação, nessa passagem, ele demonstra que devemos saber separar, porque nós faremos diferente. E como disse Pedro, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Isso está em Atos 5, versículo 29. E qual é o tributo de Deus que devemos nos preocupar? Qual seria? Pensemos. Um deles é a gratidão. A gratidão pela vida, pela oportunidade de podermos reparar e corrigirmos os nossos equívocos cometidos em vidas anteriores. Independentemente dos desafios ou dificuldades que estamos passando nesta encarnação. Há razões. Cada um tem uma situação, mas que devemos apacentar o nosso coração e a nossa mente. Mas o maior objetivo é nos elevarmos e nos melhorarmos, não repetindo os equívocos passados. O peso maior é discernirmos e termos o equilíbrio para fazer a distinção entre o que pertence a este mundo e ao que pertence ao reino do céu. Devemos usar um olhar para as questões de Deus e as coisas da matéria. Mas quantas coisas da matéria não estão vinculadas a Deus? Por exemplo, a caridade, o amor, o respeito. Assim, as nossas ações que são da matéria estão vinculadas a Deus. Olha como é sutil. Sabemos que caminhar no caminho do bem, do amor e da caridade, dado a nosso estágio evolutivo, é lição muito árdua, porém possível, e que só depende de cada um de nós. Jesus usou, como sempre o fez, a situação particular para deixar um ensinamento geral, destinado a toda a humanidade, na frase: dai a César o que é de César. Ou seja, respeitar os direitos dos outros, como se quer que os outros também lhe respeitem. Dar a cada um o que lhe pertence, condenando, pois, todo prejuízo moral e material causado ao outro, toda violação dos seus interesses. E o que poderíamos falar sobre as questões kármicas e tantas outras questões ligadas a essa situação? Viajaríamos, teríamos muitas questões para falar, para colocar, mas não é o tema nesse momento. Voltando à questão, é demonstrar o respeito às leis humanas, tanto quanto se deve respeitar as leis divinas, cumprindo os deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para com todos os indivíduos. Na ideia de que ser a transformação de ações é dar ao homem o que é do homem e a Deus o que é de Deus. Está implícito em todos os deveres materiais e espirituais aos homens. É importante lembrar, quando Jesus diz vigiai e orai, quantas vezes estamos atravessando essa linha tênue do que é de César e o que é de Deus? Quantas vezes somos testados para sairmos da vigilância? Por exemplo, imaginemos estarmos no estacionamento de um shopping, procurando uma vaga e não se encontra. E aí vem à mente aquela ideia, né, de colocar no local proibido, naquela vaga que é destinada ao idoso, destinada ao deficiente, e você tenta usar inadequadamente. O que significa isso? Significa que ainda estamos lutando conosco mesmo, e o tempo será e fará a diferença nessa aprendizagem nossa. E nesse sentido, quantos de nós, às vezes, dá a sua justificativa de não ter tempo, pois os compromissos pessoais são enormes, precisa estudar, precisa cuidar disso ou daquilo,
nunca encontra tempo para Deus e Ele mesmo. Mas só vai ter tempo quando vier a santa dor ou o santo sofrimento. Porque aí terá que parar para se cuidar. Só que as pessoas querem, nesse momento, soluções ou melhoras rápidas, bem como imediatas. No entanto, essa melhora só se dará com a modificação interna das suas vibrações energéticas, através da mudança de seus pensamentos, sentimentos, ações, atitudes, palavras. É um remédio homeopático, lento, mas necessário, diante da luta interna do eu material e do eu superior ou divino, e entender a necessidade do equilíbrio das coisas materiais e espirituais. Precisamos, sim, aprender a dividir o tempo, ou seja, o que é material do que é de Deus. O que é material ou da matéria? O nosso corpo. É importante cuidarmos desse santuário do espírito, seja para exercitar, seja para higienizar, seja para alimentar, ir ao médico, bem como os compromissos conosco, com a família, com a legislação, com o trabalho, com o estudo, pagar os tributos, os impostos. Mas precisamos parar e darmos o nosso tempo a Deus. Porque, naturalmente, o tempo é importante em nossas vidas. E por que não seria para Deus? Vejamos. Você, com a sua família, você dá o seu tempo a ela através do carinho, do amor, do respeito, da proteção, da atenção. Compreende? Você no trabalho, você dá o seu tempo de dedicação, de empenho, de ética, aquilo que você tem com um profissional. Você, na diversão, você dá o seu tempo para descontração, para alegria. Olha você cuidando de você. Você e a saúde. Você dá o seu tempo para o repouso, para a alimentação, para o cuidado desse corpo, para o exercício. Você é meditação. Você dá o seu tempo para a respiração, para a concentração. Você e a religião. Você dá o seu tempo também de dedicação, doação, caridade. Você e a sua mediunidade. Como está? Você também dá o seu tempo, é importante. A preparação, o estudo, a oração, a dedicação, a vibração no desejo de servir, de ser esse instrumento de amor e caridade para si e para o teu próximo. Olha a importância. E por que não? Então, você e Deus, dar o seu tempo, orando, silenciando para ouvir a Deus, e entender o que Jesus quer dizer, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha a importância de nós pararmos, de nós entendermos e compreendermos o quanto temos muita coisa a fazer e principalmente essa conexão a Deus, dar esse tempo necessário para nós. Jesus nos ensina que servir a Deus é uma renúncia, de certa forma, a você. E sermos humildes, caridosos, exercermos a abnegação, ou seja, nos dedicarmos ao altruísmo. Cuidar do próximo, perceber, respeitar, acolher. Olha quanta coisa bela que nós precisamos exercitar. Muitas vezes, nossos pensamentos divergem das nossas ações. Ou seja, eu quero ser assim, mas estou caminhando para o outro lado e não percebo. Nossas ações são muitas vezes diferentes às nossas vontades. Hoje, sabemos o que Jesus nos pede. Ele pede para que cada vez mais nós nos evangelizemos. Precisamos nos escutar e administrar as nossas imperfeições. No entanto, é mais fácil analisar o outro e encontrar a solução para o problema do outro, mas não percebemos que nós estamos passando pela mesma situação. E não sabemos como lidar. É buscar, na verdade, nesse momento,
dentro de você aquilo que você falaria para uma pessoa que estivesse nessa mesma situação. Ou seja, o exercício em nós. Não é simples. Não estou falando aqui que é fácil. Exige muita coisa, muita atenção, muito cuidado. Buscar ajuda quando necessário, não tenha dúvida disso. Mas precisamos entender muitas coisas. A natureza, meus irmãos, não dá saltos. É observar o quanto precisamos nos cuidar gradualmente, separando e observando as coisas. O que a doutrina nos mostra é que devemos reconhecer certos sentimentos, como a raiva, a inveja, o orgulho, o medo e tantos outros, e que precisamos reconhecer que ainda vibramos esses sentimentos e que ainda que sejam ruins, são necessários para a nossa aprendizagem. Lembremos da parábola do joio e do trigo. O que ela nos ensina? Nos ensina a crescermos com as nossas imperfeições, evitando que as imperfeições superem as nossas qualidades. Todo aquele processo que a parábola nos chama a atenção, a semelhança entre o joio e o trigo, e que é pedido para que fosse separado, e o dono diz não é o momento. Há aquela aprendizagem, aquele crescimento, ainda que o joio prejudique o trigo, mas ele se faz necessário ali. E no momento certo, será extirpado, será retirado. Somos nós. Quantas vezes a dor, o sofrimento, determinadas situações vividas, vivenciadas, precisamos entender e participar. Jesus nos orienta que vigiemos e oremos. Chama-nos ao equilíbrio com vibrações elevadas ao divino, para buscarmos conexão com os amigos espirituais, os benfeitores, lembrando inclusive a parábola do filho pródigo, para retornarmos à casa do Pai, ou seja, a Deus. Em determinados momentos nós precisamos buscar, e aí vem buscar aquele momento, o tempo, aquela reflexão, aquela oração, abrir ao acaso o Evangelho, ouvir uma mensagem é extremamente importante para nós, para o nosso reequilíbrio. Com isso, Jesus passa e nos arrasta para a mudança e diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Está em João, capítulo 16, versículo 33. Nessa passagem nós poderíamos falar e lembrar, inclusive, a forma, a conduta que tentaram colocar Jesus. E ele sabia a intenção dos seus opositores. Ele conhecia, ele analisava. Por isso ele chama hipócritas. Por que tentam me pegar? Por que tentam fazer isso comigo? Foi rude? Foi objetivo? Quantas vezes nós temos que ser conosco mesmo, em analisarmos o que nós temos que fazer para conosco, a nossa melhora, para a nossa evolução, a dor que estamos vivenciando, que estamos passando. Quantos não estão vivenciando também essa dor? O medo, a insegurança, a doença. Hoje vemos pessoas aumentando cada vez mais o número de pessoas com depressão, a doença do século. Em função até mesmo dessa pandemia, aumentou transtornos emocionais, desequilíbrios. Não é simples para muitas pessoas. E aí esse momento de uma reflexão é podermos também estarmos dando a nossa atenção a essas pessoas, ajudando-as a se modificarem, a superarem, a conquistarem o seu momento, a forma como estão passando. Devemos perceber o quanto precisamos nos observar e modificar para vencermos o nosso mundo interior. Não é simples, não é fácil. As passagens
seja ela pela máxima, pelas parábolas, elas são atemporais. Mostram-nos sempre a conduta que Jesus quer que nós venhamos a tomar. E se bem percebermos, todas as ações, todas as questões são vivenciadas por aquele que tecnicamente seria o mais desprovido de recursos. O mais simples, o mais humilde, o pescador, o agricultor, aquele que precisa. Lembremos que os apóstolos de Jesus, os 12, eram pessoas simples, humildes, e que não tinham os recursos ou os conhecimentos como os sacerdotes, os saduceus, os fariseus. Eram pessoas humildes, simples, e que estavam ali aprendendo com Jesus para vencer, como ele falou. Ele venceu o mundo. E ele conta que venhamos também a vencer o nosso mundo, esse nosso mundo interior. Mas para vencermos esse nosso mundo interior, precisamos estar cada vez mais conectados, cada vez mais estudando, compreendendo a mensagem de Jesus. O que ele quer dizer com determinadas questões? Quais são as reflexões? Lógico que esses minutos que nós estamos aqui, o que eu falei, não representa a totalidade do que nós poderíamos esmiuçar esse texto, essa passagem de Jesus. Dai a César o que é de César. Poderíamos falar, seja em função, como comentei anteriormente, as questões envolvidas, que às vezes nós cometemos equívocos e se transformam em questões kármicas, em questões para as próximas reencarnações, em questões de dor e sofrimento, em ligações de espíritos, as chamadas obsessões, às vezes. Não devemos pensar que tudo é obsessão, não. Mas existem essas ligações. Essa passagem, ela é linda. Ela traz todo esse caminhar das tentações, das provocações, da malícia. Quanto de nós, às vezes, não somos provocados? Eu gosto muito de dizer que, às vezes, você está quietinho, você está ali, né, em paz, mas vem aquele espírito de porco, aquela pessoa que quer te tirar do equilíbrio. E aí, muitas vezes, é mais uma forma, como eu coloquei anteriormente, de sermos testados. E aí, o que você faz? O que nós fazemos geralmente? Nós nos aborrecemos, nós brigamos, nós questionamos o porquê daquela pessoa estar ali. Quer se brigar? Quer se fazer alguma coisa? Mas ao contrário disso, se nós que estamos na doutrina espírita, se nós que estamos estudando, tentando entender o apacentar do coração e da mente, compreender que ora estamos no momento sombra, ora estamos no momento luz, e que nesses momentos que nós estamos no momento luz, podemos ajudar aqueles que estão no seu momento sombra, ajudando, orando, somos intercessores de Deus, fazer uma prece. Então, ao contrário da nossa irritabilidade, é olhar para Deus, olhar para o céu e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de, nesse momento, estar vivenciando com esse irmão esse desequilíbrio. E eu poder, numa prece, numa ajuda, poder acalentá-lo, poder modificar. O quanto nós podemos, numa prece, ajudar. Como disse, somos intercessores de Deus. A força, a potência de uma prece não está só na palavra, ela está muito mais no teu sentimento, no teu coração. Fazer por fazer, meus irmãos, não é estar conectado com Deus, com o divino. É isso que Jesus nos chama a atenção. Se nós vamos fazer algo, uma obra que tem a ver com Deus, uma prece, ajudar, faça com amor. Faça se conectando com o Pai.
Às vezes a gente perde oportunidades. Madre Teresa de Calcutá dizia muito, a vida é uma grande oportunidade. Porque é na vida que nós vamos estar restabelecendo, corrigindo, modificando, ajudando, podendo fazer inúmeras questões, inúmeras coisas. Quantas pessoas às vezes passam à nossa frente desesperadas, em rota de colisão? E se nós parássemos para dar uma prece, fazer uma prece, o quanto, com certeza, evitaríamos tristezas, sofrimentos, situações ruins. Pensemos sobre isso. Busquemos ter mais em mente o que nós estamos fazendo, independentemente da religião que se está. Sobretudo, nós que estamos na doutrina espírita, devemos já ter essa compreensão melhor. Mas para finalizar, meus irmãos, convido a vocês para que façamos uma reflexão numa frase que eu acho propícia para o momento, interessante, oportuna, para que nós venhamos a refletir. Essa frase é uma frase de Chico Xavier, que está nas Suaves Frases Espíritas. Ele diz: sua crença não faz você uma pessoa melhor. As suas atitudes, sim. E são pelas atitudes, pelas nossas ações, pelos nossos desejos, é que somos observados pelo plano espiritual, por Deus. Isso tem um peso muito grande. Então, pensemos sobre essas questões e sabemos separar, sabemos ter o tempo adequado para fazermos o nosso trabalho de casa. Darmos o tempo devido a Deus. Fazermos o que temos que fazer a Deus. Tudo que se faz, temos que ter o equilíbrio. É extremamente importante. Assim, estamos encerrando esse encontro, essa participação. E gostaria de, mais uma vez, pedir e convidar vocês a fazermos a nossa prece de encerramento. Prece essa que em todos os nossos trabalhos se faz presente, seja no início, seja no encerramento. Assim, convido a vocês que fechem seus olhos, expirem profundamente, sentindo essa energia salutar que nos envolve. Sentir essa energia de religação ao Pai, a Deus. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade. Obrigado por toda essa oportunidade, a gratidão da vida, a gratidão de estarmos aqui, a gratidão de estarmos sempre percebendo a Tua presença em nossa vida. Ainda que escorreguemos, falhamos em nossas caminhadas, perdoa-nos. Rogamos ainda, Senhor, que nesse momento seja a vibração dos bálsamos regenerativos, curativos, lenitivos que estamos agora nesse momento vibrando, se direcionem a tantos e tantos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, presídios, debaixo de ponte, em hospitais, aqueles irmãos que sofrem pelo medo, pela fome, pela sede, aqueles irmãos que passam pela dor, que esquecem do Teu nome, que eles possam, Senhor, se lembrarem que tudo há uma necessidade, há uma razão. Os Teus desígnios são importantes a cada um de nós. Que eles possam modificar as suas vibrações, que possam apacentar seus corações e mentes. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por encerrado a nossa reunião do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Meus irmãos, eu agradeço a participação, esses minutos com vocês, e espero que tenham chegado ao lar de cada um de vocês essa mensagem. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Até um próximo encontro. E obrigado.